Quer saber como fazer para você ter muito mais interação na sua caixinha de perguntas? Então, já fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender essas dicas aí para bombar de engajamento. Olá, tudo bom com vocês? Feras, a gente vai descobrir hoje como fazer para você ter muito mais interação na sua caixinha de perguntas. Isso é uma dor de muita gente, porque as pessoas postam ali a sua caixinha de perguntas e muitas vezes não tem nenhuma resposta. Isso já aconteceu com você? Você fez aquela caixinha esperando ali que fosse bombar de respostas e não teve nenhuma resposta? Pois é, isso acontece muito. Mas então, eu fiz esse vídeo para te explicar como você faz para você bombar de respostas ali na sua caixinha. Antes de mais nada, já te peço para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque sempre que sair um vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo em primeira mão. Então bora lá para essas dicas. Antes de mais nada, vamos aprender como fazer uma caixinha de perguntas. Então bora lá. Vai nos seus stories e aí você vai clicar aqui em alguma imagem que você queira usar. Vou escolher uma imagem aqui, pronto. E aí depois eu vou clicar em caixinha de perguntas. Mas antes de eu escolher a caixinha de perguntas, vamos fazer uma caixinha de perguntas diferente? Vamos fazer uma caixinha de perguntas animada. Então eu vou aqui no GIF e vou escrever caixinha D. E vão aparecer várias opções de caixinha de perguntas. Eu vou escolher uma delas. Olha que legal que vai ficar. E aí sim, eu venho aqui, cancelo e entro nas perguntas. Aí eu vou escrever uma pergunta que eu queira fazer. Digamos que eu queira dar uma mentoria gratuita. Eu vou escolher mentoria gratuita e vou colocar manda sua pergunta. Ok? Pronto. Aí eu vou encaixar aqui. E aí eu vou ter uma caixinha de perguntas animada, ok? Pronto. Agora que a gente já descobriu como faz para você ter uma caixinha de perguntas, então vamos para as dicas de como bombar essa caixinha aí. Primeira dica é a seguinte: você precisa construir uma narrativa, ou seja, quando você começa contando uma história para as pessoas, e aí pode ser qualquer história, pode ter sido algo que aconteceu no seu dia, por exemplo. Digamos que você estava indo ao supermercado e no meio do caminho aconteceu alguma coisa, vários imprevistos ali que te atrapalharam, e aí você acabou pegando um trânsito danado, você chegou tarde no supermercado e você tinha outro compromisso depois. Enfim, mil coisas aconteceram e aí, moral da história, você acabou se atrasando para uma reunião. Depois que você terminou a história, você coloca uma caixinha de perguntas. O que já aconteceu na sua vida que te tirou do sério? Tô dando um exemplo aqui. Mas, por exemplo, quando você constrói uma narrativa e depois você traz a caixinha de perguntas, você tende a ter muito mais engajamento, porque as pessoas, elas já estão envolvidas na tua história. Então, quando dentro desse contexto você abre uma caixinha, é muito mais fácil as pessoas interagirem com você. É claro que eu criei uma situação aqui hipotética, você não precisa criar essa história. Você vai contar algo, pode ser da sua vida, digamos que você conte ali da sua trajetória, como você fez para empreender, digamos que você trabalhava CLT e um belo dia você decidiu abrir mão de tudo para empreender, e aí você pode perguntar para a pessoa qual foi a maior decisão que você já tomou na sua vida, enfim. E aí, dentro desse contexto, a pessoa ela tende a te responder muito mais do que se você simplesmente abrir uma caixinha aleatória, sem ter um contexto ali envolvido. Porque as pessoas, elas tendem a se envolver quando você tem uma narrativa por trás. E isso também te traz muito mais engajamento. Segunda dica é para você criar perguntas criativas. Ou seja, ao invés de todas as vezes você pedir para a pessoa me envie uma pergunta, você pode variar as suas perguntas ali, porque isso traz mais dinamismo para o seu perfil. Então, digamos, num dia você coloca a mentoria gratuita, no outro dia você pode perguntar para as pessoas: olha, me manda alguma pergunta que eu possa responder com sim, não ou talvez. Ou, de repente, alguma pergunta que eu possa responder com uma foto. Ou, de repente, momento de descontração. O que você queria me perguntar e nunca teve coragem. Enfim, tem mil opções de perguntas que você pode fazer para variar ali a interação no seu perfil. E isso também traz um efeito novidade que vai estimular com que as pessoas também interajam com você. Uma outra dica também é você dar uma dica que seja útil para sua audiência e dentro daquele contexto ali você inserir a caixinha de perguntas. Digamos que eu seja uma esteticista. A minha audiência se interessa por cuidados com a pele. E aí eu posso dar uma dica de como manter a pele hidratada durante o inverno.
ou eu posso dar uma dica de rotinas de cuidado com a pele que você não deve deixar de fazer. Enfim, a importância de beber água. Eu posso dar várias dicas e dentro desse contexto inserir uma caixinha de perguntas. Fala assim, por falar em dica, qual dica que você gostaria de ver por aqui? E aí as pessoas elas vão sentir interesse em interagir com você por conta daquele enredo ali que você construiu. E qual a importância da caixinha de perguntas no seu perfil? Quando você tem uma pergunta que você consegue responder para sua audiência de forma a sanar todas as dúvidas ali e a pessoa ela sentir realmente que foi aquela resposta que, poxa, ajudou ela, isso traz muito mais autoridade para o seu perfil e ajuda também no seu posicionamento digital. Ou seja, a pessoa ela vai entender que você sabe muito bem o que você está falando, que você entende daquele assunto e ela começa a te enxergar pouco a pouco como autoridade. Olha que importância tem e que estratégico é você abrir uma caixinha de perguntas pelo menos aí 2 vezes por semana no seu perfil. E agora, uma dica top para você é a seguinte: caso você, mesmo assim, não tenha muita interação, você pode pegar a sua caixinha de perguntas e você mesma responder a sua caixinha. Por quê? À medida que você vai fazendo isso, é como se você criasse uma cultura ali junto à sua audiência de que você tem essa interação e que você tem boas respostas e pode sim ajudar muito a sua audiência com elas. Então, à medida que você vai criando esse dinamismo e esse diálogo ali no seu perfil, as pessoas tendem a fazer mais perguntas para você. Então já vai criando essa cultura. Toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, abre uma caixinha de perguntas, estabelece esse diálogo com a sua audiência e você vai ver como as pessoas vão começar a te responder mais também. Aí, à medida que você for recebendo essas perguntas, uma dica legal também é você intercalar vídeo com respostas escritas, porque isso também auxilia você na quebra de padrão, ou seja, para não ficar aquela mesma forma de resposta que vai ficar um pouco cansativa para as pessoas, você pode usar a quebra de padrão, ou seja, você faz um vídeo, daqui a pouco você responde de forma escrita e assim você vai variando a forma. Você pode até usar filtros diferentes também para trazer esse dinamismo, essa quebra de padrão, e isso mantém as pessoas mais conectadas ali. Porque se você faz só de um jeito, sempre respostas por escrito ou sempre vídeo, fica uma coisa monótona. Então é interessante que você varie os formatos, porque isso também auxilia na retenção das pessoas que estão com você. Então, o que você achou dessas dicas? Comenta aqui embaixo pra mim se você hoje tem dificuldade aí com a caixinha de perguntas e se você já vai implementar essas dicas aí pra bombar o seu perfil. Me avisa aqui, me comenta aqui o que você achou e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que sair um vídeo top como esse.